Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Hoje eu estava lendo uma matéria da BBC News Brasil e o título da matéria era o seguinte: As vantagens de aceitar ser mediano em vez de excepcional. Bom, a matéria é interessante, ela começa falando, né, de por que essa ideia de querer buscar o perfeccionismo, a excepcionalidade é um negócio complicado. E tem até uma afirmação que assim, né, que a ambição é algo que normalmente está enraizado em muitas pessoas nessas faculdades de nível superior. E no contexto, a matéria falava sobre um jovem que queria cantar, mas que não era excepcional, e que nessa faculdade, para entrar num grupo de canto, tinham que ser excepcionais, perfeitos, incríveis. Essa matéria é do dia 9 de janeiro, tá? Só para quem quiser procurar. E essa pessoa, Andrew Green, da Universidade de Cornell, ele vai lá e cria um grupo. Um grupo onde as pessoas são menos competitivas, onde não são tão, entre aspas, habilidosas quanto antes. E acabou criando esse grupo. E nesse grupo as pessoas começam a cantar, e começam a fazer um monte de coisa e tudo mais. E percebem que funciona melhor. Que a vida funciona melhor desse jeito. E a matéria vai trazendo um monte de relato, quem tiver curiosidade vai lendo ali, e vai trazendo tópicos, né? Aí vem o primeiro tópico dizendo por que mediano é uma palavra ruim. Aí surge todo um questionamento de por que mediano se tornou uma palavra ruim, de por que ao longo do tempo o tal chamado perfeccionismo socialmente prescrito nos torna obstinadamente hipervigilantes. Tanto sobre o nosso desempenho em relação às outras pessoas, quanto em relação a um próprio mercado de trabalho e tudo mais. Isso quem vai explicar é um professor, é o professor Thomas, que vai explicando nessa matéria esses detalhes. Ok, eu acho que é interessante, né? É um debate necessário falar sobre perfeccionismo. E a matéria vai continuando dizendo sobre outro tópico, luta constante para sentir-se feliz. Aí caminha para outro tópico. Ser mediano mantém a saúde do cérebro. Medir sucesso pelo bem-estar, não pelo dinheiro. Aceite que é impossível ter controle. Aceitar ser mediano pode trazer alegria. E aí vai indo, né? A matéria é interessante, ela é importante para a gente repensar o nosso modelo super acelerado. É importante para a gente pensar sobre os efeitos antrópicos, né, causados por seres humanos e assim por diante, como que o neoliberalismo se institui nesse lugar da competição, da perfeição, da busca por uma perfeição, porque a perfeição ela configura como um ideal. E tudo que é ideal não existe, por definição. Ele é ideal justamente porque está num mundo onde é inatingível. Mas a gente persegue o ideal. E não é raro a gente está conversando, falando sobre entrevista de emprego, ou até as pessoas que fazem muitas entrevistas relatarem que quando perguntam, me diga uma qualidade sua, ou um defeito, né? Eu sou muito perfeccionista. Para algumas pessoas, ser perfeccionista é um defeito. Para outras pessoas, ser perfeccionista é uma qualidade. No mundo acadêmico, no mundo corporativo, no mundo das mídias, nesse mundo de muitas concorrências, ser uma pessoa perfeccionista é muito bem visto. É bem visto porque você tem que lidar com uma série de coisas na sua vida, na sua carreira, na sua produção, na sua hiperprodutividade, e quanto mais perfeccionista, melhor. Tanto que as pessoas não querem alguém mediano, sempre falam, querem alguém acima da média, alguém que não seja medíocre, tem que ser acima da média. E o que que isso nos indica, né? A nossa sociedade, a sociedade do cansaço, a sociedade do limite, a sociedade da fadiga, é uma sociedade que busca
o tempo todo pelo perfeccionismo sendo levado a sério. E aí a gente tem alguns detalhes para a gente pensar, né? Quem pode, e aqui essa é a minha crítica, né? Quem pode ser mediano nessa sociedade que a gente vive? E eu não venho aqui para enaltecer essa reportagem, nem nada do tipo, embora eu já disse e repito, é uma reportagem importante para a gente poder pensar, né, as vantagens de aceitar ser mediano em vez de excepcional. É uma reflexão necessária, é uma reflexão importante, mas que se ela é, vamos pensar assim, se ela é suspensa desse lugar, se ela é removida do lugar sólido, objetivo, da materialidade das coisas, ela vai ser só mais uma reportagem branca. Assim como é o caso, né? Mas ela vai ser só uma reportagem branca que não considera nada. Não considera classe, não considera gênero, não considera raça, não considera origens, não considera nada porque é óbvio que a gente sabe que desacelerar é uma coisa importante. É óbvio que a gente sabe que pensar e repensar as nossas práticas e repensar as nossas maneiras de estar no mundo é urgente. O capitalismo, ele cria na gente esse frenesi por fazer a diferença o tempo todo. Não pode ser na média, tem que ser sempre a mais. Para tentar uma bolsa, a média tem que ser maior. Para chamar atenção, maior. Tem que ser tudo grande, né? Nesse sentido de alcance. Não pode ser mediano. Só que aí quando a gente fala de que tem que ser mediano, a pergunta volta de novo: quem pode ser? E aqui eu falo no lugar de uma pessoa racializada. Quando a gente olha o que pessoas brancas têm feito ultimamente ao longo da história e olha o que pessoas negras têm feito, a gente percebe que pessoas brancas medíocres, medianas, é que eu acho que medíocre fica mais apimentado do que mediano nesse contexto da minha fala. Mas pode ser sinônimo, tá? Pessoas medianas, medíocres, brancas, chegam em lugares que pessoas negras, pessoas racializadas de modo geral, pessoas trans, e inclusive mulheres, se for pensar no grupo somente cis heteronormativo, pensar mesmo independente da raça, pessoas têm que fazer muito mais para chegar lá. Então, o que que é ser mediano nesse sentido, né? Quem que pode ser? A gente vive uma cultura e quem é a pessoa amarela, quem é a pessoa negra, quem é a pessoa indígena que vive aqui nessas cidades e sabe que para poder ter um acesso, ter o chamado lugar ao sol, a gente tem que fazer um esforço muito grande, seja intelectualmente, seja um esforço de trabalho, de mão de obra, para a gente ter, e aqui eu falo enquanto pessoa negra, né, para a gente ter essa solidez de carreira, a gente não pode ser medíocre, não pode ser mediano, porque sem ser mediana, sem ser esses coisinhas assim, a gente sendo pessoas que se aplica muito e que acaba absorvendo esse perfeccionismo como até um traço, a gente já tem nossos lugares questionados, duvidados. As pessoas olham para mim, eu garanto que se olhar para mim na rua, as pessoas vão olhar para mim como olham para qualquer outra pessoa negra. Vão olhar para mim questionando se eu sei o que eu tô falando, se eu sei o que que eu tô pensando, se eu sei de alguma coisa, na verdade. Capaz de não querer nem pedir opinião, a menos que me peçam opinião se for para saber se eu trabalho num determinado mercado, para saber se eu trabalho num determinado restaurante, se eu posso ajudar com o preço de um produto que não tá ali na hora. Nisso as pessoas acham que eu tenho capacidade de fazer, né? A ponto de chegar no mercado e do nada me parar. Oi, você trabalha aqui? Ou você está em um congresso e a pessoa olha para qualquer pessoa ali do lado e começa a conversar. Ai, quem é que está apresentando esse pôster aqui? Não, sou eu mesmo. Sou eu que estou apresentando. Ah, você que fez esse estudo? Sim, fui eu que fiz esse estudo. E aí vai falando, né? Essas coisas até que, para que acreditem que eu sei o que eu sei, eu tenho que provar que eu sei o que eu sei. Mostrar meus títulos, ou então a pessoa já me conhece desse lugar de titulação, já me conhece desse lugar, desse patamar, com os títulos, com graduação, graduação 2, mestrado, doutorado, bolsa no exterior. Aí a pessoa fala, ah, talvez seja inteligente mesmo, né? Ou o famoso, né? Uma pessoa negra, mas é inteligente. Então a gente cresce, eu cresci nesse lugar de ter que se provar o tempo todo, porque estar abaixo da média é um desastre. Estar na média não é muito bom. Abaixo é um desastre. A gente tem que fazer sempre para estar acima, para garantir as oportunidades mínimas. E o que que eu quero dizer com garantir as oportunidades mínimas? Nem todo mundo tem a segunda chance de prestar
outros concursos. Nem todo mundo tem uma segunda chance de mostrar que é capaz. Pessoas racializadas, de novo, eu falo aqui, e principalmente pessoas negras nessa nossa sociedade, nessa cidade de São Paulo, não têm aquela oportunidade de mostrar um erro. Porque um erro, um simples erro, pode ser fatal. É tão difícil conquistar esse lugar de crença, de acreditarem nas nossas capacidades, que se a gente demonstra um erro uma vez, é um erro que pode nos tornar substituíveis naquele exato momento. O que para uma pessoa branca foi um descuido, para uma pessoa branca foi a pessoa não estava bem naquele momento. E a segunda chance pode vir e podem até dizer, mas você está falando que tudo é racismo? É, tudo racismo mesmo. Tudo racismo mesmo, desde que inventaram essa coisa de raça. Mas é tudo desigualdade, é tudo violência e colonialidade, desde que pisaram aqui na terra de Santa Cruz, de Vera Cruz. Desde que chegaram aqui há mais de 500 anos, é isso que a gente tem visto mesmo. É nesse lugar que estão colocadas essas coisas, é nesse tecido social que é costurado com as linhas da misoginia, do patriarcado, do machismo, do racismo, da classe, né, do classismo. São nesses tecidos que deslizam todos estes corpos. Alguns com mais, alguns com menos facilidade. E tem cor, tem raça, tem gênero. Não é todo mundo que pode ser e que pode sequer aceitar ser uma pessoa medíocre. Eu falo isso sem nenhum medo de estar falando errado e infeliz por estar falando isso e sabendo que isso é verdade. Porque as pessoas negras, as pessoas racializadas não têm essa oportunidade. Se você é uma pessoa amarela, ou se você conhece uma pessoa amarela, se você conversa com pessoas amarelas, você vai saber, e tem vários relatos aí sobre isso, né? Você vai saber o quanto existe dentro dessa cultura de pessoas amarelas, pessoas descendentes de países leste-asiáticos, que existe uma cultura de você ter que fazer tudo com muita perfeição. Essa perfeição, ela constrói inclusive um estereótipo em cima da comunidade, do estereótipo das pessoas amarelas, que são pessoas perfeitas, pessoas que sabem muito de tudo, de contas, e que são pessoas que vão ser sempre muito politicamente corretas em tudo que fazem. Isso cria aquele mito da minoria modelo, porque não é branquitude, pessoas amarelas não são brancas, então é um grupo da minoria. O mito da minoria modelo entra nesse lugar como aquele mito que vai dizer que, dentre as minorias que a gente conhece, pessoas racializadas, as pessoas amarelas são as melhores, as que estão acima da média das minorias. Só que tudo isso não passa de uma construção estereotipada sobre um preconceito baseado em raça e etnia, e que posiciona essas pessoas amarelas nesse lugar específico de que elas não podem errar. E quantas pessoas amarelas que eu conheço, que eu já conheci, carregam consigo esse sentimento de que não pode errar, de que não pode perder oportunidade, que tem que ser pessoas sempre muito coerentes. Algumas não aguentam. Algumas querem romper com esse estereótipo de uma vez, querem acabar com isso e fazem meios para que isso aconteça e acabam sendo tidas como aquelas pessoas, como eu ainda ouvi dizer em alguns momentos, de pessoas amarelas mesmo, que a pessoa amarela é 8 ou 80. Ou ela é 100% correta ou totalmente incorreta. O que é um estereótipo também, né? Mas que as pessoas acabam se afastando da imagem do estereótipo. E as pessoas não lidam bem com isso, né? Não conseguem ver uma pessoa amarela e não perguntar se ela é de exatas. As pessoas não conseguem imaginar porque está tão impregnado isso que a gente está nesse lugar da produtividade marcando subjetividades estereotipadas. Para pessoas negras, a gente tem um outro lugar de olhar. Um lugar de que, por mais que você faça, você ainda é descreditado. Por mais que você faça e por mais que você produza, você sempre tem que provar mais. Eu já cansei de ouvir pessoas chegando para mim, seja em contexto de relação afetiva, as pessoas escutam eu falar alguma coisa, ou então veem que eu não lido muito bem com alguma questão emocional muito específica, ou então que eu canso das coisas e desisto das coisas. As pessoas falam aquela frase que eu acho tão estúpida: eu esperava mais de você. Eu pergunto toda vez: e eu te prometi o quê? Eu te prometi alguma coisa? O que foi que eu te prometi para você esperar mais de mim? No fundo, essa resposta é uma resposta silenciosa que a gente sabe qual que é.
É uma resposta que grita silenciosamente dizendo que esperavam muito mais do estereótipo que construíram sobre a minha pessoa. Esperavam mais de mim, esperava mais coerência de você, eu esperava mais controle de você, eu esperava que você fosse isso, aquilo outro. Gente, vocês estão esperando demais, porque vocês estão esperando de um estereótipo, né? Eu, outras pessoas negras, outras pessoas amarelas, somos pessoas humanas e não estamos aqui para atender expectativas do estereótipo que criaram da gente. Mas, de novo, ainda assim, esse estereótipo orienta o mercado. Ainda assim, esse estereótipo orienta a academia, orienta o sistema que a gente vive, ao ponto de que não é todo mundo que consegue simplesmente afrouxar, não. Lineker, uma cantora incrível, maravilhosa, né? Acabou outros dias, no ano passado, acabou falando numa entrevista, não lembro se foi pro Roda Viva, acho que foi, mas falou numa entrevista que o trabalho de mulheres negras, de travestis negras, é um trabalho pouco reconhecido ainda, e pessoas brancas, muitas pessoas brancas, têm trabalhos medíocres e que vão longe. Olha você, ao redor de você, ao redor do que você conhece aí da cultura, da música, da arte, de todas as coisas. Olha o que tem de pessoas brancas sendo medianas. Medianas no nível medíocre. E essas pessoas têm acesso à visibilidade, o conteúdo chega em vários lugares, essas pessoas ganham espaço, recebem convites, as pessoas compram dela, enquanto tem um monte de gente aí, travesti, pessoas negras, às vezes pessoas negras e travesti, pessoas não binárias, homens, mulheres, negros, indígenas e amarelos, fazendo um monte de coisa e não está chegando. Isso porque estão fazendo o máximo que podem. Imagina se essas pessoas fossem medianas. Imagina se elas fossem medianas. Ou seja, o nosso sistema ele está andando num ritmo em que até mesmo para desacelerar, o racismo está presente na desaceleração. Quem é que pode de fato desacelerar? O que eu conheço de pessoas que estão fazendo doutorado, mestrado, outras pós-graduações que conseguiram chegar nesse lugar, e aqui eu falo de pessoas racializadas, e essas pessoas estão com questões agudas, quase crônicas de saúde mental em crise. Essas pessoas estão em crises porque elas estão entregando o máximo que elas podem, não estão entregando a média, é o máximo que elas podem, e esse máximo que elas podem esgota, entende? E de novo, eu digo mais, eu digo de novo, repetindo mais coisas. Nem todo mundo tem uma chance de fazer algo a ponto de tornar-se mediano. Nem todo mundo vai poder ter a chance de repetir caso esse mediano não funcione. Tem gente que precisa abraçar uma única oportunidade que é dada na sua vida. Seja uma oportunidade, por exemplo, de entrar no vestibular, seja a oportunidade de prestar uma prova de doutorado, de mestrado, de uma entrevista de emprego, de se manter no emprego, se manter numa universidade, se manter numa mídia produzindo conteúdos, seja lá o que for. Tem gente que não tem uma segunda chance e elas aprenderam que não podem perder a chance que têm. E essas pessoas vão arriscar essa medianidade, essa mediocridade, para colocar tudo a perder em situações que elas não vão ter outras chances? Pessoas que vêm de insegurança alimentar, de insegurança financeira, insegurança afetiva, são pessoas que aprendem duramente, e eu me incluo nesse lugar, aprendem duramente a não poder fracassar. E isso, depois, psicologicamente, se transforma numa coisa tão difícil, tão cruel, porque a gente começa a olhar para o nosso erro e nos culpar toda vez que a gente erra, porque nós aprendemos que não podemos errar. E é difícil abandonar esse lugar do perfeccionismo, de se tornar pessoas fazendo coisas incríveis o tempo todo, porque a gente tem medo de fazer algo mediano e perder todas as nossas chances. Essa tal cultura do cancelamento tá aí para mostrar quem pode ser cancelado e quem não pode, quais são os corpos cancelados ou não. Então é assim que eu quero dizer. A matéria que vai falar as vantagens de aceitar ser mediano em vez de excepcional é uma crítica importante, mas não vamos olhar para ela com otimismo ilusório, não vamos olhar para ela com aquele otimismo branco, da branquitude, onde todo mundo é igual, onde todo mundo tem acesso igual, quase em um tom meritocrático. Vamos olhar para isso num tom crítico
inserindo raça, gênero, classe, e saber que, embora sim o projeto de desaceleração, de desvalorização dessa excepcionalidade, desse perfeccionismo socialmente construído, de fato ele é necessário. De fato, ele é urgente. E é urgente mesmo. Só que, de novo, né, gente? Quem que pode? Quem consegue? Quem tem essa oportunidade? Vamos tentar, sim, desacelerar. Vamos tentar, sim, diminuir com esse perfeccionismo socialmente prescrito, como é o nome técnico que dão para isso. Vamos tentar fazer isso, mas com cuidado, sabendo dos nossos limites, sabendo dos nossos lugares sociais, e vamos tentar fazer isso para algumas coisas da vida, né? Quando a gente puder fazer. Nessa fase de doutorado, de entrega de todas as coisas que tem que entregar, custa, e custa muito, eu querer levar um dia, um final de semana mediano, sem fazer muita coisa, sem me aparelhar dos conteúdos teóricos e reflexivos, e só curtir o movimento, curtir o dia, tomar meu café, olhar minhas plantas, ouvir as músicas, porque aquele pensamento, aquele sentimento de produtividade continua martelando na cabeça, porque foi uma vida inteira de não poder falhar, uma vida inteira de ter que dar conta. Eu tive que me tornar uma pessoa que sabe de bastante coisa, que se considera uma pessoa que estuda muito, que lê muito. Talvez, se a gente for pensar bem, nem é porque eu quero. Eu precisei, e talvez eu consegui, acreditar que eu gosto. Consegui acreditar que isso faz parte de mim, que eu sou essa pessoa. Mas será que é isso mesmo? Ou será que eu me tornei essa pessoa para sobreviver? E por me tornar assim para sobreviver, eu também aprendi a dizer que eu amo ser uma pessoa que estuda, eu amo ler, amo saber de um monte de coisa. Não é tão separável assim, né, essa nossa construção. Boa parte do que a gente fala que a gente ama e adora são coisas que a gente não consegue deixar de fazer. São coisas que a gente não consegue se libertar. Então, é muito bom quando a gente convence as pessoas a adorarem e a idolatrarem, a amarem coisas das quais elas não podem fugir, né? Isso é uma coisa que prende e a gente acredita a qualquer custo mesmo. Então vamos refletir, vamos tentar sim desacelerar, mas sem uma ilusão, sem fantasia social. Vamos ver onde a gente pode fazer isso e vamos tentar juntos, né, se unir nisso também para poder se acolher nesses momentos. Quer dizer que a gente nunca vai desacelerar? Não quer dizer. Mas não vamos pegar uma leitura branca da vida e querer vestir essa roupa branca lida por pessoas brancas. Vamos procurar o nosso lugar de desaceleração do nosso jeito, tá bem? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?